Bom, boa noite a todos. Agradeço o convite da Módulo. Nós estamos dando início, então, a essa programação. Eu vou estar falando aqui sobre plataforma documental do ponto de vista da automação. Em seguida, a Carolina Duarte falará sobre gestão de documentos. Depois, o Alexandre Lira sobre como automatizar as planilhas. E, por fim, o Fernando Neri falando sobre vantagens e desvantagens. Falando sobre plataforma documental, do ponto de vista de automação, a gente está vendo hoje uma transição da primeira para a segunda geração. Logo que a LGPD entrou em vigor, todo mundo começou a falar de política, de contrato entre controlador e operador, e até algumas expressões como DPIA, o relatório de impacto, OLIA, a avaliação de legítimo interesse, se tornaram populares. Então, naquele primeiro momento, era importante ter esse arsenal de documentos assim disponíveis, né? E a gente agora está entrando numa segunda fase com essa virada do ano, né? A segunda geração dos documentos pressupõe que seja viável gerir essa plataforma. Não dá para a gente ficar colecionando pareceres do jurídico sobre interpretação da LGPD, ou a gente, no varejo, administrar cada alteração que foi feita em cada contrato com operadores de dados ou com controladores, né? Então, o volume é tão grande, normalmente, porque são vários, né, os titulares de dados, que se torna necessária automação. Então, se a gente olhar hoje o que é necessário, é basicamente uma coleção de guias de implantação, consolidando tudo aquilo que foi já definido em termos de pareceres, contratos, cláusulas, etc. E um sistema de automação para anotar e administrar os desvios que acontecerem. Aqui eu anotei na coluna da direita apenas um contrato, que é o contrato de transferência internacional de dados pessoais, né, que é um contrato assim excepcional nesse momento. Tanto é verdade que o momento agora é de guias, que a gente tem, por exemplo, a NPD, a Autoridade Nacional, lançando um guia de conscientização. A gente tem também, né, no lado do Comitê Central de Governança de Dados, Ministério da Economia, um guia de boas práticas, né? Mais um guia aqui, um guia sobre agentes de tratamento e de encarregado, um guia da ANPD. Mais outro guia, um guia de segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte. Então, a gente vai de guia em guia e eles são emitidos por entidades diferentes, às vezes pela ANPD, às vezes pelo Ministério da Economia. Então, se a gente não tiver um sistema que harmonize esses guias todos, a gente não vai ter como administrar isso eficientemente. Então, é necessário que se tenha um conjunto harmônico, né, que fale a mesma língua, use a mesma terminologia e tenha controles que sejam compatíveis, né? Então, esse é o momento da automação, né? Aliás, mais um guia que havia, um guia a ser lançado com relação às eleições. Então, é importante se inspirar nesses guias que são emitidos publicamente e fazer um conjunto próprio, para que seja um conjunto integrado, né? E falando em integração, a gente tem a definição pela LGPD de que a proteção de dados pessoais deve ser by design e by default, né? O que significa na prática? Significa, por exemplo, que proteção de menores, pela lei, pela LGPD, é by design. Por quê? Porque ali é dito, no artigo 14, que o tratamento deverá ser realizado no seu melhor interesse. Então, desde a concepção, desde o desenvolvimento, deve ser cravada a opção que corresponde ao melhor interesse do titular de dados, sem perguntar a ele. Isso desde o início, né? E também se diz, num parágrafo 6º desse artigo, que as informações deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, né? Então, esse é um comando legal, né,
e que não admite, assim, alguma outra opção. Exemplo 2 é o contrário. E-mail marketing. A opção não é by design, é by default. Segundo o Código do Consumidor, que é aplicado com relação à proteção de dados pessoais pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério Público, tanto quanto a LGPD, né? Quando você abre um cadastro com dados pessoais do consumidor, né? Por isso a gente está falando de marketing, né? Em relação de consumo, né? Isso deve ser comunicado. E aí o consumidor, em seguida, vai dizer: mantém esse cadastro ou me tira desse cadastro. Então, por isso é by default. Então, a gente tem que estar atento naquela relação de documentos, da plataforma documental, para fazer a triagem. O que é by design e o que é by default. Isso é estruturante. Depois, a gente tem alguns exemplos de links para automação. Por exemplo, política de cookies é clássico, né? Eu devo ter no documento da política online, né, a possibilidade de que o titular de dados ele tique ali nos quadradinhos, se for possível fazer uma múltipla escolha, né, quais são os cookies que ele autoriza, se são os cookies absolutamente necessários para a navegação, ou se são aqueles funcionais que otimizam o desempenho da visitação, ou se são cookies de terceiros, por exemplo, do Google, né, para estatísticas, né, para hábitos e preferências. Depois a gente tem também a questão da resposta às solicitações de titulares, né? Essa resposta ela vai alimentar o meu sistema automatizado para indicar qual é o prazo de retenção com o qual eu me comprometi na resposta àquele titular, né? Que tipo de bloqueio eu vou fazer informático e como vai ser feito o descarte. Então, o sistema tem que ser alimentado, né, reativamente por esses documentos. Comunicado de resposta a incidente. Quais são os titulares de dados que foram afetados e que devem receber a comunicação? Então, a automação significa ser alimentada reativamente e ela alimentar proativamente. Nesse caso, eu não vou querer mandar comunicação sobre o incidente para quem não foi afetado, correto? Então, é um caminho de duas mãos. Também a questão da evolução. A gente está num processo de aculturação, né, que não acontece da noite para o dia. Então, a própria LGPD ela pressupõe um plano de maturidade. Significa dizer que a automação da plataforma documental pode e deve, para que seja amadurecida, ser gradativa. Eu devo fazer uma seleção dos documentos que são mais urgentes e aqueles que nem tanto. Eu dei o exemplo há pouco do contrato de transferência internacional de dados. Esse é um contrato que, até pela própria agenda regulatória do calendário da ANP, ele fica mais para frente. Bom, aqui eu tenho também a possibilidade de conceitos e cláusulas coringas, né? Por exemplo, uma cláusula que pode constar em qualquer contrato, em qualquer documento, que é da ciência desse meu parceiro, cliente, titular de dados, da minha política corporativa de proteção de dados pessoais. Eventualmente, eu não vou pedir um de acordo, eu vou dar ciência, né? E vou pressupor, né, implicitamente a adesão. Então, essas cláusulas que são coringas, né, vão construindo o casamento entre os vários documentos. Eu estou falando aqui de um contrato ou de um termo de consentimento que está remetendo à política. Então, eu estou integrando, né, por meio dessas cláusulas que são interfaces. Depois, a questão da boa-fé, né? A LGPD, quando ela fala dos princípios, ela fala junto da boa-fé. Boa-fé e princípios. E um dos princípios é o da transparência, né? Se a gente olhar no artigo 13 da LGPD, a questão da segurança, que é uma questão bastante subjetiva, cada um tem a sua noção de segurança, por mais que existam normas técnicas ISO, ABNT, frameworks de segurança, etc. O que a lei diz? Ela diz que deve haver um regulamento específico sobre segurança. Então, aquilo que era subjetivo na origem, a segurança, deixa de ser quando eu baixo um regulamento especificando qual é o grau de segurança que eu estou adotando. Então, em boa fé, eu devo dar transparência para que tudo aquilo que era originalmente subjetivo
seja objetivizado, né? No mesmo sentido, o artigo 34 da LGPD, dizendo que eu devo deixar claro no regulamento, né, a adoção das medidas de segurança, né, que estão ali previstas. Falando de princípios, além da transparência, existe o princípio da adequação, né? Na prática, em relação à plataforma documental e a automação dela, significa que o tamanho do documento não pode ser um tratado, provavelmente. Senão, como é que eu vou lidar com a automação de um documento que é extremamente longo, né? A linguagem tem que ser simples, clara, para evitar dubiedade, né? E a arquitetura dos documentos ela pode ser em cascata. Ela pode fazer via hiperlink, né? Ou de outras formas de remissão. Ela pode integrar a plataforma fazendo remissão de documentos. De preferência, eu devo cuidar da gentileza computacional. Eu tenho que traduzir, entre aspas, as cláusulas em funções, né, que possam permitir a automação informática. Controle de versões documentais. De repente, eu tenho que substituir a política por uma nova política, mais moderna. Ou eu tenho que mudar a política porque saiu um regulamento da NPD, né, do calendário dela. Ou então, o meu contrato mudou, eu não tenho mais um aditivo, agora eu tenho uma renovação do contrato, né? Então, eu tenho que controlar as versões dos documentos de uma forma automatizada. Como é que eu destrincho, eu identifico o que é antigo e o que é novo? Por exemplo, palavras-chave que eu posso colocar especificamente, né, para distinguir, né? Principais aplicações, eu segmento por aplicações, eu identifico as aplicações novas, né? Ou eu coloco alguns rastreadores, né, informáticos. Substituição de documentos, né? Na renovação dos contratos, nas novas políticas, no novo DPIA, né? Porque eu substituí o DPIA anterior, ou eu fiz para um novo segmento mais amplo, né? O importante o que é? É a comunicação, que deve ser ampla, porque se eu estou substituindo, eu tenho que dar conhecimento geral, né? E a guarda de evidências. Se eu não guardar evidência de que eu comuniquei amplamente, né? Como é que fica a questão do consentimento, né? Que tem que ser provado que é um ônus da prova do consentimento é do controlador. Então, eu tenho que estar atento na substituição de documentos para comunicar amplamente e para guardar evidências. E falando de evidências, né, na prova eletrônica, eu tenho que zelar pela cadeia de custódia. Aquele documento, por exemplo, em que o titular de dados manifestou o consentimento dele, tem que estar íntegro, né? A trajetória de armazenamento ou fluxo daquele termo de consentimento tem que estar muito transparente e segura, né? Se eu preferir ter uma blindagem dupla, nesse caso, seria de bom custo-benefício eu ter uma ata notarial, um documento que tem um custo de tabela, tabelado, de cartório, simples, né? Em que eu registro com fé pública aquela minha organização, os meus templates, o tipo de documento que eu estou usando, né? Então, isso também é admissível como prova. Então, a gente, recapitulando, a gente viu aqui que o leque de documentos está mudando, passou dos documentos básicos para os guias de implantação, né? E eu tenho que agora cuidar não só de ter bons documentos, mas uma boa gestão desses documentos.